acompanhar os preparativos para as viagens turísticas ao espaço. Pelo mundo, vamos à Espanha, percorrer o caminho de Santiago no Ano Santo Compostelano. Pelo mundo, vamos conhecer a vida de Julia Margaret Cameron, uma mulher que revolucionou a fotografia no século XIX. O Pelo Mundo está começando. Vem, vamos viajar. Estamos no Ano Santo Compostelano, criado pelo Papa Calixto em 1221. Os anos em que o dia 25 de julho cai num domingo tornam-se especiais, com bênçãos e privilégios para os peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela. Desde o século IX, pessoas de diversos lugares partem com destino ao oeste da Espanha. Pelo mundo, vamos até a cidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Uma caminhada pelo norte da Espanha. Não existe um marco para a partida, mas a maioria dos peregrinos prefere sair de Saint-Jean-Pied-de-Port, na fronteira com a França. Daí em diante são 800 quilômetros até a Catedral de Santiago de Compostela, no oeste da Espanha. Os peregrinos vão a pé ou de bicicleta. Existem indicações por todo o caminho. A pé são cerca de 30 dias caminhando. Venham de onde vier, os peregrinos precisam vencer os Pirineus a 1.480 metros de altitude. Chegar aqui e fincar uma cruz significa um desafio vencido. O caminho para Santiago inspira reflexão. Pelo caminho, construções do século XII abrigam os peregrinos. Eles recebem as primeiras bênçãos. Missas são celebradas à noite, acompanhadas de relaxantes cantos gregorianos. Os peregrinos usam uma concha ou vieira pendurada na bagagem. A concha é o símbolo da purificação e do renascimento. Os cajados ajudam o corpo na caminhada e servem também para afugentar os animais. No meio do caminho, além do encontro com a fé, há um encontro com a história. Neste povoado havia um mosteiro e uma hospedaria para os reis, mas a guerra pela independência espanhola deixou apenas ruínas. No fim de cada dia, os peregrinos descansam nos albergues. É o momento de cuidar dos pés, das bolhas que se formam. Em grupos, os caminhantes trocam experiências. Os albergues são muito simples. Os peregrinos não pagam pela hospedagem, desde que tenham a credencial de peregrino,
oferecida pelas associações do Caminho de Santiago que existem pelo mundo. A noite é para descansar. Assim que surgem os primeiros raios de sol, os peregrinos reiniciam a caminhada. As roupas lavadas de noite no albergue vão secando pelo caminho. As paradas para o lanche são rápidas, muitos se alimentam sem parar de caminhar. Na base da cruz de ferro, na estrada, objetos estranhos são deixados. Fotos, tênis, muitas pedras, nomes e datas, e até um código civil. Pelo caminho, um castelo construído pela ordem religiosa dos Templários no século XIII. Durante a caminhada, sobra tempo para pensar. Para alguns, a vida passa como um filme na mente. Grandes montanhas concentram energia pelo Caminho de Santiago. A concha que marca todo o caminho brilha mais no monumento ao peregrino na estrada de Santiago. É uma homenagem ao mais famoso dos caminhantes, São Francisco de Assis, e a todos os anônimos que venceram o mesmo desafio. Este grupo dá os passos finais. A ansiedade é maior que o cansaço. Santiago é uma cidade grande, de muito trânsito. Os peregrinos dobram esquinas e cruzam ruas. Um olho no movimento da cidade e outro nas torres da catedral adiante. São 11 horas da manhã e uma multidão circula na praça em frente à catedral. Os peregrinos comemoram a chegada. Dentro da catedral, a cerimônia final. É a missa dos peregrinos, celebrada diariamente ao meio-dia. Para o fim de um desafio tão grande, um momento magistral. O padre coloca incenso em um enorme turíbulo de prata. Um grupo de ajudantes puxa as cordas e o turíbulo vai de um lado para o outro, cada vez mais alto, voando sobre as cabeças dos fiéis. O perfume do incenso se espalha por toda a igreja. É o fim do caminho, é o fim do desafio. É uma história para contar e uma grande experiência de vida. Uma ferrovia para o espaço. Não é o nome de um novo filme de ficção científica. É como se chama um novo projeto espacial que promete viagens turísticas pelo espaço. A novidade está sendo testada por técnicos norte-americanos. A pesquisa desse novo foguete, batizado de Rotom Rocket, está sendo realizada por uma empresa particular. Os técnicos dizem que o foguete vai revolucionar o que conhecemos até agora por exploração do espaço. Um dos principais atrativos desse foguete é o baixo custo. O Rotom Rocket pode ser lançado carregando um satélite por $7 milhões.
Para uma missão semelhante, a NASA, a Agência Espacial Americana, gasta em média 100 milhões de dólares. O foguete foi projetado com 19 metros de comprimento e é impulsionado por 72 minimotores capazes de gerar uma aceleração 10 vezes mais rápida que a velocidade do som. Os projetistas acreditam que nos próximos 10 anos, o Rotom Rocket será usado em viagens turísticas pelo espaço. Tirar foto é estar consciente de posar para a eternidade. A primeira foto do mundo foi tirada em 1826 pelo físico francês Nicephore Niépce. A fotografia mostra a vista da janela dele. Desde então, cresce o número de apaixonados pela arte fotográfica. Em 1863, uma inglesa iniciou uma revolução na arte de fotografar. Pelo mundo, vamos conhecer a vida da inglesa Julia Margaret Cameron, uma das pioneiras da fotografia artística. Stay absolutely still. Yes. Good, good. Oh, yes. Good. Julia Margaret Cameron marcou uma geração por causa de suas inovações realizadas. Numa época em que o papel das mulheres era ficar em casa para cuidar do lar, Cameron quebrou as regras. Ela se apegou à máquina de fotografia. O trabalho de Cameron é considerado um dos melhores da fotografia mundial. Julia Margaret Cameron foi a primeira mulher a tirar fotografias. Ela tinha 48 anos quando ganhou a primeira câmera, em 1863. Era autodidata. Tirou cerca de 3.000 fotografias em 15 anos, a maioria fora de foco. Cameron tinha consciência de que a maioria de suas fotos era desfocada. Numa carta a um amigo, ela desenvolve uma teoria sobre o foco das fotografias. Quem tem o direito de afirmar o que constitui um foco legítimo? Minha aspiração é a de conquistar para a fotografia um lugar nobre dentro da arte, numa fusão do real e do ideal, sem sacrificar a verdade. Julia Cameron dizia que tentava gravar o espírito e o caráter de cada pessoa. Esta foto, tirada em 1867, se tornou uma das obras mais expressivas de Cameron. Ela trabalhava com luz natural e difusa, num estúdio parecido com este em Isle of Wight. Naquela época, era comum as pessoas ficarem imóveis cerca de 10 minutos para tirar uma foto. Fotografia era uma espécie de mágica. O resultado do clique da máquina era aguardado com ansiedade.
Hoje, as fotos de Julia Margaret Cameron, mesmo sem foco, chegam a valer $20 mil. Desde Ícaro, o homem morre de inveja dos pássaros e também quer voar. Voar mesmo, como os pássaros, o homem ainda não conseguiu, mas inventou o avião, o helicóptero e os balões para alcançar as nuvens. No Japão, um festival reúne os apaixonados por voar em balões. É um show de cores. Mais de 100 balões de 13 países participaram do Festival de Saga, no Japão. Cerca de 1.000 pessoas acompanharam os 5 dias de show no ar. Os preparativos foram feitos com muito cuidado. Os ventiladores são usados para encher os balões, para dar a forma. A velocidade e direção do voo dependem exclusivamente do vento. Os voos acontecem ao amanhecer ou ao entardecer. Os pilotos dizem que é quando reina no céu uma certa calma. Os pilotos participam de várias competições. Nesta, eles tentam capturar uma chave. É preciso muita habilidade. À noite, 43 balões acendem ao mesmo tempo. Cada balão tem uma forma diferente. É um show de luz e cor que encanta a todos que vão ao Festival Japonês de Balões de Saga. A lista dos filmes de maior bilheteria muda com frequência. A cada ano estreiam novos filmes que se tornam grandes sucessos. Mas durante décadas um filme se manteve imbatível em primeiríssimo lugar. E o Vento Levou. O filme retratou a Guerra Civil no sul dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, e O Vento Levou ganhou o mundo, que se encantou com a saga de Vivian Leigh e Clark Gable em uma dramática história de amor. Quando o mundo tinha certeza de já ter visto e ouvido tudo sobre um dos filmes mais famosos da história, apareceram imagens que estavam escondidas. Depois de passar décadas em um porão, cenas das filmagens de O Vento Levou aparecem para o público. Pelo mundo, vamos aos Estados Unidos viajar pelas imagens dos bastidores de O Vento Levou. Era o ano de 1860. Nos Estados Unidos, o abolicionista Abraham Lincoln era eleito presidente. Os conflitos no país aumentavam a cada dia. O norte, mais desenvolvido, estava disposto a abolir a escravidão. Os estados do sul eram contra a abolição e decidiram se separar da União. Em 1861, começava a Guerra Civil nos Estados Unidos, que ficou conhecida como Guerra da Secessão. No começo, o Sul conquistou vitórias, mas o poderio industrial do Norte e suas reservas humanas acabaram revertendo a situação. Depois de 617 mil mortes, em 1865, o norte dos Estados Unidos venceu a guerra. É com esse pano de fundo que se desenvolve a história de O Vento Levou. Estas são imagens dos bastidores do filme, que foi rodado em 1938.
Foram 3 anos e meio de preparativos, filmagem tumultuada, orçamento estourado, desistência e morte de roteiristas e diretores. Passados mais de 60 anos, o clássico E o Vento Levou não perdeu a fama, graças principalmente ao carisma de Clark Gable e ao glamour de Vivien Leigh. I want you to faint. This is what you were meant for. I'm the fools you've ever known to kiss you. Foi difícil encontrar a atriz perfeita para o magnífico papel de Scarlett O'Hara. Durante 2 anos e meio, a produção de O Vento Levou procurou a pessoa certa para viver uma personagem que todas as atrizes americanas queriam interpretar. Vivien Leigh, uma atriz inglesa pouco conhecida, ganhou o papel. As God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again. Clark Gable vive um herói romântico e irresistível. No final do filme, ele despreza o amor de Scarlett com uma frase atrevida para a época. Uma frase incluída nos momentos antológicos do cinema. Frankly, my dear, I don't give a damn. Durante mais de 60 anos, as cenas dos bastidores de O Vento Levou ficaram guardadas. E o mais incrível, as imagens estavam esquecidas no porão da mansão de um industrial americano. Ele visitou o set de filmagem no dia de uma das primeiras cenas de O Vento Levou, em 1938. Vivien Leigh, a eterna Scarlett O'Hara, é maquiada. Naquela época era chique fumar. E lá está Vivien Leigh com seu cigarrinho na mão, relaxando minutos antes de entrar em ação. Ao lado dela, Clark Gable também fuma, com a mesma pose do protagonista Red Butler. Antes de entrar em cena, Olivia de Havilland anda de braços dados com Leslie Howard. A cena que o mundo viu no cinema foi essa. As imagens revelam momentos de descontração do elenco de estrelas de O Vento Levou. São cenas históricas que o público nunca tinha visto. Antes tarde do que nunca. Red Earth of Tara. Tara, Tara, Tara. I'll go home. And I'll think of some way to get him back. After all, tomorrow is another day. O Pelo Mundo está terminando. Na próxima semana a gente volta. A gente encerra com as imagens do Festival de Balões no Japão. A gente se vê.
Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo foi criado para estimular o trabalho de repórteres que contribuem de alguma forma para tirar crianças e adolescentes do noticiário sobre questões envolvendo violência e miséria. Nós vamos conversar neste N de Notícia com 3 dos premiados deste ano. N de Notícia, com Augusto Nunes. Neste domingo, 11h05 da noite. A prorrogação ou não do acordo de redução de impostos para os automóveis, a reabilitação ou não do carro a álcool agora a partir de maio, é o que vamos conversar em nosso espaço aberto com 2 executivos do ramo. Miguel Jorge, vice-presidente da Volkswagen, e Caio Carvalho, superintendente da Agroindústria Canavieira de São Paulo. Espaço Aberto com Joelmir Betting, neste domingo, 9h30 da noite.